Olá, povo de Deus! Hoje o Senhor nos chama a viver uma realidade que é grandiosa na vida de qualquer pessoa, mas principalmente na vida de um cristão, de uma cristã, que é a realidade do perdão. Esse grande ato, que é decisão nossa, passa pela vontade de querer perdoar, mais do que um sentimento, do que sentir vontade, o sentir que perdoou, que não sente mais nada. O sentimento, a gente fica muito preso no sentimento. E hoje nós somos chamados a decidir, tomar uma decisão, a dobrar a nossa vontade. O sentir é importante, mas não podemos ser dominados pelos nossos sentimentos. Às vezes eles são conturbados, são desequilibrados. Na palavra de Deus hoje, nós temos lá na primeira leitura de Daniel, que vai colocar a questão de nós pedirmos a misericórdia de Deus, oferecermos o nosso coração quebrantado, nossa alma quebrantada, nosso espírito contrito para que o Senhor nos perdoe, para que venha sobre nós a sua misericórdia, na certeza que Deus está ali para nos acolher, para nos perdoar. O Salmo também vai na mesma linha, Salmo 24, recordai, Senhor, a vossa compaixão. De fato, nosso Senhor é um Deus compassivo, é um Deus que sofre conosco, que reconhece nosso sofrimento e que age para nos consolar, porque Ele quer a nossa salvação, quer o nosso bem. E no Evangelho, Jesus também vai retomar essa questão da nossa dimensão com Deus, da misericórdia de Deus para conosco, mas vai além, vai para a dimensão da nossa misericórdia para com os irmãos. É interessante que o Evangelho de Mateus, capítulo 18, 21 a 35, vai dizer assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Olha só, gente, interessante. Jesus vai contar uma parábola. Primeiro, na pergunta de Pedro pergunta até 7 vezes. O 7, a gente sabe a simbologia do 7 na Bíblia, a perfeição. Então, assim, vamos dizer, aos olhos humanos, Pedro até que estava sendo generoso, a mesma pessoa errando contra você, até 7 vezes você ainda vai perdoar, Mas Jesus, a perfeição de Deus é maior do que a perfeição humana, que nós acreditamos ser o bom, o que já está ótimo. Não, para Deus é muito mais. Isso deve ser até 70 vezes 7. Então é o cúmulo da perfeição. É sempre. Perdoar sempre. Primeiro ensinamento de Jesus. Perdoar sempre. Veja que Pedro pergunta sobre o perdão com o próximo. Pedro não está falando com relação a Deus, como nós vimos lá em Daniel, no Salmo, com relação ao próximo. E Jesus diz que nós temos que perdoar sempre. E ele vai contar a parábola para demonstrar por que a gente tem que ser tão misericordioso com o próximo. Ele vai dizer: O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 24. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Em outras Bíblias vai falar o valor, que seria 140 toneladas de ouro. Imagine 140 toneladas de ouro. É um absurdo, é uma dívida impagável. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Olha só, compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. A dívida que era impagável. Ele pediu um prazo, mas nunca conseguiu pagar. O patrão perdoou a dívida que era impagável. Versículo 28. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. É interessante. O débito dele com o patrão era de 140 toneladas de ouro. A dívida do companheiro aqui com ele era de apenas 30 gramas. A diferença de 30 gramas para 140 toneladas. Era irrisório, muito fácil de pagar. Pois bem,
Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Olha só, meus irmãos. A mesma situação, o cara devia a ele, suplicou, mas ele não agiu com a mesma compaixão que o patrão tinha agido com ele. Embora ele devesse uma fortuna, algo impagável ao patrão, e aquele era tão irrisório, mesmo assim ele não foi capaz de ter o mínimo de misericórdia, de compaixão. E aí Jesus termina o versículo 35 justamente mostrando por que ele falou para Pedro perdoar sempre, por que ele contou essa parábola do patrão, dos empregados. Ele vai dizer: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, veja a seriedade dessa realidade, desse tema do perdoar. Jesus diz que o Pai vai perdoar a gente. Olha só, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele que é compassivo, ninguém é como o Senhor é. Deus usou a nossa medida como régua, como parâmetro. Se vocês não perdoarem, eu também não vou perdoar vocês, não. Vou fazer vocês experimentarem um pouco da falta de misericórdia que vocês têm. É claro que Deus não se compara com o homem, não se troca com o homem, Ele não é como nós. Puro amor e misericórdia. E a própria palavra de Deus vai dizer, nós vimos nos dias anteriores que nós não recebemos, não vemos o sofrimento em proporção às faltas que nós cometemos. Porque nosso Deus é um Pai rico em misericórdia, diferente de nós. Mas aqui está o desafio. Perdoar sempre, perdoar tudo, perdoar a todos. Porque é isso que nós queremos que Deus faça conosco, e é assim que Ele age com a gente. Deus, quando nós nos arrependemos de coração, quando nós estamos de fato contritos, Deus sempre vai nos perdoar. Vai sempre perdoar tudo. E não há ninguém que se achegue ao Senhor, que clame ao Senhor, que não seja ouvido e perdoado. Então Deus perdoa todos, tudo e sempre. E nós temos que fazer assim também. Até por isso, Jesus, quando ensina os discípulos a rezar, a oração do Pai Nosso, vai dizer: perdoai as nossas dívidas. Veja, coloca a questão da dívida também aqui. Tá? Aqui também a história é uma dívida, né? O original é: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E aqui ele está falando de dívida de dinheiro, não é mesmo? Por isso que na nossa tradição a gente fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para justamente demonstrar bem o que o Senhor está querendo dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, é o desafio para nós. Viver a misericórdia uns com os outros, assim como Deus vive a sua misericórdia para conosco. Então, se Deus me perdoa na dívida impagável que eu tenho com Ele, por que não vou perdoar, seja lá o que for que meu irmão tem comigo? É sempre ínfimo perto da dívida que eu tenho para com o Pai. Que o Espírito Santo nos ensine a amar sempre e, por isso, perdoar sempre a todos e a tudo. Que Deus abençoe a você e a sua família.